Nesse vídeo eu vou mostrar para você como comprar não apenas um imóvel, mas vários imóveis gastando pouco, recebendo o aluguel todo mês desses imóveis e não pagando nada de imposto de renda. Meu nome é Leandro Nery, eu sou o criador do Claramente Rica, bem-vindo ao meu canal. Gostaria que você se inscrevesse, se você já não é inscrito, curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer e trazer cada vez mais conhecimento, informação relevante para você. Nesse vídeo a gente vai comparar investimento em imóveis e investimento em fundos imobiliários. Você investe em algum deles? Você acha que investir em imóveis é sempre a melhor alternativa? Conhece o que são fundos imobiliários? Então tá, eu vou começar por aí. O que são fundos imobiliários? Fundo imobiliário é uma reunião de pessoas que têm um objetivo em comum, uma estratégia, que é investir no mercado imobiliário. Seja comprando pedaços de shoppings, de prédios comerciais, galpões, ou investindo em papéis, em empréstimos para o setor imobiliário. Você pode se tornar dono de um pedacinho desse fundo. Basta você comprar a menor fração desse fundo, que é chamado de cota. Quando você se torna dono de um pedaço desse fundo, você é chamado de cotista. E quanto custa uma cota dessa? Comparado a um imóvel, custa muito pouco. Porque existem cotas aí no mercado imobiliário sendo vendidas a R$3. Existem cotas também sendo vendidas a R$3.000. Mas a maioria das cotas de fundos imobiliários estão ali entre R$60 e R$150. A maior parte dos fundos imobiliários estão nessa faixa de preço. E você consegue encontrar bons fundos imobiliários por apenas R$10. Nesse vídeo a gente vai fazer essa comparação. Imóveis ou fundos imobiliários? Qual o melhor? Eu vou mostrar para você que fundos imobiliários ganham de imóveis fácil. Quer ver? Vamos então para o primeiro critério, investimento inicial. Quanto que você tem que investir inicialmente para ter um imóvel e para ter um fundo imobiliário? Fundo imobiliário eu já falei um pouquinho, né? Você precisa, se você quiser comprar uma só cota, você pode investir R$10 até R$3.000, mas a maioria das cotas estão lá entre R$60 e R$150. Agora, se você quer investir em um imóvel, você tem que ter um valor considerável para começar. Então o investimento inicial tem que ser alto. Mesmo que você financie, você tem que dar uma entrada. Talvez 20%, 30%. Isso pode significar R$50.000, R$60.000, dependendo do valor do imóvel. Mas não é só isso que faz parte do investimento inicial. Em geral, você deve pagar uma porcentagem do valor do imóvel para a imobiliária. E olha que essa taxa pode sair muito caro dependendo do estado ou do lugar que você faz a compra. Em alguns lugares chega a cobrar 5% a 6% do valor do imóvel. Ah, Leandro, mas eu vou comprar esse terreno, vou comprar essa casa, esse apartamento, isso aqui vai valorizar. Olha só, meu amigo. Isso aqui revela algo do seu pensamento que você nem se deu conta. Isso é especulação imobiliária. Você acha que vai valorizar? Pode ser que eles construam um shopping perto da sua casa, do seu terreno, lá de onde você comprou. Mas pode ser que construam uma penitenciária. E aí? Você vai se arriscar? Não sei. Isso é especulação imobiliária. Você não tem certeza se aquele bairro, aquilo ali vai crescer da forma como se imagina que crescia no passado. Até porque as coisas no Brasil estão ficando cada vez mais difíceis. O boom da valorização ocorreu entre 2009 e 2014. Sendo que em 2015 valorizou muito pouco. De 2017 para cá não valorizou. Ao contrário, os imóveis, em média, desvalorizaram cerca de 1%. Então não tem como você prever isso, principalmente quando se vier uma crise muito grande. Então, nesse caso, investimento inicial, fundo imobiliário ganha disparado de imóvel. Segundo item que você tem que olhar. Vamos começar agora pelos imóveis. O custo de um imóvel. Qual o custo que um imóvel tem quando você compra ele? Então vamos enumerar algumas coisas. Eu já tinha falado lá atrás sobre a taxa de corretagem da imobiliária. O segundo ponto é o ITBI. Sabe o que é ITBI? É Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. E esse imposto ele é cobrado pela prefeitura. Ele pode chegar a 3% do valor do imóvel. Imagina, então, se você tem um imóvel que custa 300 mil, você pode chegar a pagar R$9.000. E nada pode ser feito se esse imposto não for pago. Okay? Então você precisa pagar esse imposto para conseguir fazer os outros passos, que também vão dar uma despesa. Uma vez que você tem o imposto pago, você pode ir atrás da escritura do imóvel. E a escritura do imóvel pode também custar até R$5.000, R$6.000, dependendo também do estado. Estando em mãos com a guia do ITBI paga e a escritura do imóvel, você ainda tem que fazer o registro do imóvel em cartório. E esse registro ele pode custar de R$2.000 a R$2.500 também,
dependendo de cada cartório e de cada estado. Então veja só quanto gasto a gente já teve até agora só com imóvel. Agora vamos para outros gastos. Depois que você fez tudo isso, que já tem um gasto enorme, agora você precisa fazer um investimento na manutenção do imóvel. Então, enquanto não aluga, você precisa pagar condomínio, energia elétrica, água, esgoto. Se você comprou um apartamento em um prédio que está precisando de reforma, pode ser que essa taxa seja incluída no condomínio. E você vai ter que pagar isso daí, mesmo que esteja alugado, porque isso é responsabilidade do proprietário. Além disso, tem a manutenção básica do imóvel. Parte estrutural, como fiação, infiltração, encanamento, tudo isso ainda é responsabilidade do proprietário. Não é responsabilidade do inquilino, daquele que vai alugar. É sua responsabilidade pagar isso daí. E por último, ainda tem o imposto sobre o aluguel. Se você aluga um imóvel e recebe mais do que R$ 1.903 sobre esse imóvel de aluguel, você tem que pagar um imposto de renda, é um valor bem alto. E ainda tem o valor do aluguel, que a gente nem tinha falado aqui. Pode ser que você precise baixar o valor do aluguel para conseguir alugar. Muitas vezes o imóvel que pode ter custado R$ 500 mil, você vai conseguir alugar ele por R$ 1.000, porque o condomínio é tão alto que você não consegue alugar por um valor mais baixo. E R$ 1.000 em cima de R$ 500 mil representa só 0,2% do valor do imóvel. E quais são os custos para fundo imobiliário? Cada vez os custos têm ficado mais baratos. Antigamente existia taxa de corretagem, que as corretoras cobravam para intermediar essa compra e venda de fundos imobiliários. Hoje não se cobra mais, pelo menos a maioria das corretoras não cobram. Também muitos fundos eles exigem o pagamento de uma taxa de administração, mas isso você não tira do seu bolso. Uma vez que você comprou a cota do fundo, aquele pedacinho lá do fundo, o fundo ele investe em vários imóveis, recebe o valor do aluguel, tira a taxa dele, a taxa de administração, e depois, com o que sobrar, ele distribui a todos os cotistas do fundo. E agora vem uma das melhores partes de se investir em um fundo imobiliário. Não importa quanto que você vai receber de rendimento de fundo imobiliário, que a gente chama de dividendos. Você pode receber R$ 10, R$ 20 mil, R$ 5 mil, R$ 10 mil, você não paga imposto de renda sobre isso aí no Brasil. Quando é que você paga imposto de renda com fundos imobiliários? Quando você decide vender a sua cota e se você tiver lucro. Então, por exemplo, digamos que você comprou uma cota de fundo imobiliário por R$ 100 e vendeu por R$ 150, então você teve R$ 50 de lucro nessa venda. Você tem que pagar 20% desses R$ 50, ou seja, você tem que pagar R$ 10 de imposto sobre a venda. Mas enquanto você não vendeu a cota, você não precisa pagar imposto pelos dividendos que você está recebendo. E os gastos com impostos, com transferência, escritura, ITBI, tudo isso também está incluído no preço da cota. Você não vai ter que tirar, o fundo não vai te cobrar por isso, porque eles fazem caixa para isso, se preparando para esses tipos de eventos que podem ocorrer. E quais os valores do dividendo? A média que se paga hoje é de 0,6%, mais ou menos. Então, se você tem R$ 500 mil investido, a 0,6% você vai receber mais ou menos lá R$ 3 mil por mês de dividendos. E o terceiro item que a gente pode comparar entre os dois tipos de investimento é a diversificação. Se você tem um imóvel, você não está diversificado. Pode acontecer várias coisas com esse imóvel. Em geral, quem tem um imóvel não tem seguro. Pode cair um satélite em cima, nunca se sabe, né? Pode um caminhão invadir, pode ter algum problema com tempestade, destelhamento. Qualquer coisa pode acontecer com esse imóvel e você tem que estar preparado para isso. Senão, a sua fonte de renda, que é o imóvel, você não vai ter mais, se você tem um imóvel. Agora, se você tem 10 imóveis, por exemplo, e acontece alguma coisa com um imóvel, você está diversificado, porque você tem mais 9 imóveis que pode cobrir parte dos seus gastos por um tempo até que o 10º imóvel lá esteja pronto. Por outro lado, existem vários fundos imobiliários que são bem diversificados. Por exemplo, tem um fundo imobiliário, ele é dono de cerca de 15 shoppings, e se você for somar a quantidade de lojas que tem nos 15 shoppings, vai dar cerca de 3 mil lojas. Você imagina o que é isso? Você receber parte do aluguel de 3 mil lojas diferentes, isso investido em apenas um fundo imobiliário. Sabe quanto custa a cota desse fundo? Com R$ 115 você pode ser dono de uma cota desse fundo. E pode participar do lucro e da distribuição do aluguel de todas essas lojas. Se você sabe de qual fundo que eu estou falando, comenta aqui.
Por outro lado, existem alguns fundos imobiliários que o fundo imobiliário só tem um imóvel e um inquilino. Não adianta você sair de um investimento de um imóvel e investir em um fundo imobiliário que tem apenas um imóvel com um inquilino. Que diversificação você está tendo? Então, cuidado com esse tipo de fundo imobiliário, porque senão, meu amigo, se o inquilino decide sair do imóvel ou não tem como pagar, aí encosta a bundinha na parede, porque você vai chorar. E o que acontece nesse caso com o valor da cota? A cota vai cair e vai cair muito. Você pode perder muito dinheiro aí. Então, cuidado. Compre fundos imobiliários que sejam bem diversificados. Quarto item que a gente tem que avaliar na hora de comprar um imóvel ou de comprar um fundo imobiliário é a vacância. O que é a vacância? A vacância é quando o imóvel fica vazio. Então, quando o imóvel está 100% vazio, você só tem um imóvel e ele está vazio, você tem 100% de vacância. Se você tem 2 imóveis e um deles está vazio, você tem 50% de vacância. Se você tem 10 imóveis e um deles está vazio, você tem 10% de vacância. Então depende da quantidade de imóveis que você tem. Funciona do mesmo jeito para fundos imobiliários, porque afinal de contas também os fundos imobiliários estão investindo em imóveis. E aí vem o terceiro item junto com esse item aqui. Se você for diversificado, a vacância é menor. Se você não for diversificado, a probabilidade de ter uma vacância alta nos seus imóveis é muito maior. Quinto item, liquidez. Liquidez é a capacidade que você tem de transformar um investimento em dinheiro. A liquidez em imóveis praticamente não existe. Digamos que você tenha lá uma kitnet de 100 mil reais, mas digamos que aconteça uma emergência tão grande que você queimou toda a sua reserva de emergência. Aliás, se você não sabe o que é reserva de emergência, olha aqui no card, você vai ver onde que você pode investir a reserva de emergência. E você queimou toda a sua reserva de emergência e ainda precisa de mais dinheiro. Então vamos supor que você precise de 30 mil reais. Uma alternativa seja vender essa sua kitnet de 100 mil reais. Mas quanto tempo você vai demorar para vender essa kitnet? Em média, no mercado, demora cerca de 6 meses para você conseguir vender um imóvel. Se você quiser vender mais apressado, se você tiver pressa, você vai vender ele abaixo do valor de mercado. E aí o que adiantou você investir esperando uma valorização? Bom, você vendeu o imóvel, você usou os 30 mil que você precisava, agora você está com 70 mil. Você vai conseguir comprar um imóvel com 70 mil na mesma região que você vendeu sua kitnet? Não, não consegue. Com fundos imobiliários, se você precisar vender cotas de fundo imobiliário por uma emergência, você consegue vender esses 30 mil, 40, 50 mil reais, dependendo do fundo imobiliário, você consegue vender isso no mesmo dia. E 2 ou 3 dias depois, esse dinheiro já está na sua conta. E os outros 70 mil ainda continuam lá investido, rendendo, dando dividendos, tendo ganho de capital. Quer dizer, você consegue ter uma flexibilidade melhor e investir melhor seu dinheiro com fundos imobiliários. Eu pessoalmente acho que investir em fundos imobiliários é muito melhor, ganha de disparada. Você começa investindo com pouco dinheiro, com 10 reais, com 150 reais, e vai construindo o seu patrimônio com o tempo. E se você continuar reinvestindo esses dividendos, todo mês você recebeu o dividendo, você não está precisando daquilo, você está construindo o seu patrimônio, pega e compra mais cota, vai comprando até conseguir ter um patrimônio melhor. Isso vai virando uma bola de neve, isso vai deixando o teu patrimônio muito maior e vai te dar cada vez mais dividendos na frente. Aliás, se você quer saber como funciona melhor essa reaplicação de dividendos, olha aqui no card que tem um vídeo de um mini curso que eu dei nas Faculdades Integradas de Jaú, que eu mostro como que você consegue, reinvestindo o teu dinheiro, começando a investir com 340 reais por mês, ter um patrimônio depois de 30 anos de R$1 milhão. E se você quiser investir em fundos imobiliários, tem vários sites que podem te ajudar a estudar esses fundos imobiliários. Eu vou colocar o link desses sites aqui na descrição. No próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente pode analisar fundos imobiliários para fazer boas escolhas para os nossos investimentos, para investir com inteligência, que é sempre o foco do Claramente Rica, né? Um investimento com inteligência. Gostou do vídeo? Então se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha, dá aquela força pra gente, porque a gente precisa muito disso, vai ajudar muito a gente, não custa nada para você, porque isso aqui é de graça. Aproveita e compartilha esse vídeo lá com aquele conhecido teu, aquele familiar que diz que investir em imóvel sempre é melhor, não existe investimento melhor do que imóvel. E ver o que ele acha desse investimento em fundo imobiliário. Então, gente, é isso. Agradeço, valeu e até a próxima.